Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, verso 29 até o verso 33. João 16, 29 a 33. E diz assim a palavra de Deus. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que, de fato, vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos orar? Senhor meu Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela oportunidade que temos de mais uma vez ouvirmos a Tua Palavra. Quero te pedir, ó Pai, que o Teu Espírito Santo dê a instrução necessária, ó Deus, a cada um daqueles que estiverem me ouvindo, ó Deus. Fala com cada um, ó Deus. Usa-me, Pai, apesar de mim, para a Tua glória, para o ensino do Teu povo, Senhor Deus. E que seja também, Pai, uma palavra, ó Deus, de conforto, de consolo, uma palavra de fé, ó Deus, àqueles que estiverem me ouvindo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, as aflições não são desejadas por ninguém, mas elas são certas na vida de todo mundo. Em maior ou menor grau, as aflições, elas atingem cada um de nós. E muitas aflições chegam de repente, sem avisar. Qual de nós, por exemplo, imaginaria estar vivendo esse período de pandemia que já se arrasta por mais de 3 meses no mundo inteiro? E nós não sabemos, inclusive, até quando isso vai terminar. A verdade é que essa pandemia mesmo trouxe a nós muitas aflições. Para começar, nós somos impedidos de nos reunirmos como igreja. Somos impedidos de irmos a alguns lugares, somos impedidos de trabalharmos da forma como trabalhávamos antes. Alguns de nós tiveram seus salários reduzidos, outros perderam seus empregos, outros ficaram doentes e ainda outros perderam seus entes queridos. E conforme nós temos aprendido às quintas-feiras no nosso estudo bíblico na carta de Tiago, nós precisamos pedir sabedoria a Deus para passarmos pelas aflições, para suportarmos as aflições. Você e eu temos, como eu disse, aflições nesse mundo. Mas eu te faço uma pergunta. Você está preparado para as aflições? Eu estou preparado para as aflições? Estamos preparados para suportar aflições, tribulações que constantemente passamos? E nós estaremos firmes durante as tentações? No texto que nós lemos, Jesus ele encerra o seu último sermão pregado aos seus discípulos. Esse sermão se iniciou no capítulo 14 e ele é concluído agora no final do capítulo 16. E aqui, apesar da presunção dos discípulos que pensavam que tinham uma fé preparada para o que desse e viesse, Jesus os corrige e lhes promete a sua paz. É sobre esse tema que eu quero meditar com você nessa nossa palavra. Você está preparado para as aflições? E a primeira lição que nós aprendemos é que nós não conhecemos o nosso próprio coração. Olha lá no texto, verso 29 e também o versículo 30.
Disseram os de seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunta. Por isso, cremos que de fato vieste de Deus. Aquela noite havia sido uma noite inesquecível para os discípulos. No cenáculo, eles ouviram palavras maravilhosas de Jesus. Na verdade, aquela era a despedida dele aos seus discípulos, pois dentro de pouco tempo ele seria preso e depois crucificado. Eles então afirmaram que agora eles entendiam claramente a Jesus. Disseram que agora eles viam que Jesus sabia de todas as coisas e por isso eles criam que Jesus viera de Deus. Tudo isso parece muito bonito e é até correto. Depois de 3 anos juntos com Jesus, aprendendo, agora eles podiam dizer que estavam prontos para aquilo que tivesse pela frente, para aquilo que eles passariam pela frente. Eles disseram que entendiam, que criam em Jesus. Quantos de nós já aprendemos tantas coisas com Jesus na sua palavra e pensamos que a nossa fé está preparada? Quantos de nós pensávamos que, por piores que fossem as coisas que tivéssemos que passar, resistiríamos porque a nossa fé é inabalável? Bom, aqueles 11 discípulos pensaram e falaram assim. Eles estavam sendo sinceros em suas palavras. Como disse, aquela havia sido uma noite muito especial para eles. Puderam aprender muito mais coisas e muito melhor de Cristo. Mas uma coisa talvez eles tinham se esquecido, e que é que nós não conhecemos o nosso próprio coração. Lá em Jeremias 17:9 nós lemos: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Enganoso é o nosso coração, e nós não conhecemos. Nós não temos acesso ao nosso próprio coração. Por isso nós pensamos que estamos prontos, mas estamos enganados. Achamos muitas vezes que estamos firmes, de pé, mas podemos facilmente cair, como diz o texto lá em 1 Coríntios 10:12. Dessa forma, a resposta de Jesus é uma repreensão. Credes agora? Ele pergunta. Eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixarei só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. A profissão de fé daqueles discípulos era sincera, mas era consistente. A confissão de fé deles era entusiasmada, mas manteria-se constante. O fato é que Jesus mostra para eles que eles desconheciam os seus próprios corações. Eles confessaram com a boca, mas falharam em suas atitudes. Citando o profeta Zacarias, Jesus diz que o pastor seria ferido e as ovelhas dispersas. O bom pastor, Jesus, seria preso e crucificado, e as suas ovelhas mais próximas fugiriam e não lhe prestariam apoio. Naquela mesma noite, Pedro e os outros discípulos foram veementes em dizer que morreriam por Jesus. Eles disseram que, aconteça o que acontecesse, eles iriam para a morte com Jesus. Quanta presunção! A Pedro, Jesus disse que o galo cantaria depois que ele o negasse 3 vezes. Quanta arrogância! De fato, Pedro negou Jesus, não esteve ao seu lado. Os demais discípulos, todos eles fugiram. E o próprio João, que esteve com Jesus até mesmo ao pé da cruz, não esteve ao seu lado quando ele estava preso. E depois da sua morte, João e os demais discípulos, cada um deles foi para a casa. Creio, meus irmãos, que alguns de nós, em algum momento, já tivemos atitudes assim. Já buscamos a nossa própria segurança, buscamos os nossos próprios interesses e esmorecemos na nossa fé. E Jesus, ele nos ensina, através das palavras que ele disse aos seus discípulos,
que nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós não podemos confiar no nosso próprio coração, nós não podemos confiar nas nossas próprias condições. Às vezes pensamos que o fato de conhecermos a Cristo nos faz firmes para enfrentarmos qualquer batalha. É como um recruta que, treinado, recebe o seu uniforme e pensa estar pronto para qualquer batalha na guerra. Ou um jovem pastor recém-formado que pensa conhecer toda a teologia e sabe pastorear. Mas nós precisamos reconhecer as nossas limitações, a nossa fraqueza, o nosso pecado. Como o apóstolo Paulo, nós devemos confiar unicamente na graça do Senhor e entender que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. J.C. Ryle, ele afirma que a profunda humildade e não confiar em si mesmo constituem o verdadeiro segredo do poder espiritual. Então, meus irmãos, apesar de conhecermos ao Senhor, apesar de cada dia que nós lemos a sua palavra, cada dia que nós ouvimos o ensino da sua palavra, quanto mais conhecemos o nosso Senhor, quanto mais conhecemos a Deus, mais nós percebemos o quão fraco, o quão limitado, o quão pecadores nós somos. Nós não podemos ser presunçosos, arrogantes, soberbos, que conseguiremos pelas nossas próprias forças, pela nossa própria fé, suportarmos todas as tribulações. Mas precisamos entender que é o Senhor a quem nós dependemos. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso aos seus discípulos, que andaram 3 anos com Ele. Eles achavam que poderiam confiar em si mesmos, mas eles estavam enganados. E apesar de Jesus ser abandonado pelos seus discípulos, ele não ficaria só. Ele diz que o Pai estaria com ele. E mesmo quando ele foi abandonado pelo Pai, na cruz, quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele chamou a Deus, o Pai, de Deus meu. É o meu Deus. Ele havia sido abandonado ali para sofrer sozinho na cruz pelos nossos pecados. Mas ele continuaria tendo o Pai como o seu Deus. E prestes a morrer, Jesus então, ele descansou o seu espírito, entregando nas mãos do seu Pai. Isso nos leva à segunda lição que nós aprendemos com esse texto. E a segunda lição é que nós recebemos a paz de Cristo para passarmos pelas aflições. Vejam, Jesus era e ainda é homem. E mesmo diante do terror da cruz e do cálice amargo que ele tomaria nas próximas horas, em nenhum momento vemos desespero em Jesus. Apesar do abandono dos seus discípulos, Jesus diz que o Pai estava com ele. E é aí que Jesus nos ensina que Deus está sempre conosco. No versículo 27, que nós vimos na semana passada, Jesus disse aos seus discípulos que o Pai os ama. Jesus ele prometeu o outro Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco. E ele mesmo diz que estaria conosco sempre. Ele é o Deus conosco, o Emanuel. Por isso nós somos permanentemente guardados pelo poder de Deus. É por isso que Jesus então vai dizer aqui no versículo 33: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em nenhum lugar na Bíblia nós lemos que nesse mundo teríamos uma vida mansa e tranquila. Pelo contrário, são os ímpios que às vezes parecem ter uma vida mansa e tranquila, conforme nós vemos lá no Salmo 73. Os cristãos não. Os cristãos muitas vezes passam por aflições. Muitas são as aflições do justo. No mundo, Jesus disse aqui, passais por aflições. Nós devemos nos gloriar nas tribulações, padecer por Cristo. Somos provados por Deus com fogo ardente. Tudo isso nós encontramos escrito nas Escrituras Sagradas. E aqueles discípulos também passariam por isso. Sua fé foi posteriormente fortalecida por Deus
E mais para frente, os discípulos também foram presos e foram mortos por causa da sua fé em Cristo Jesus. A história conta que famílias inteiras de cristãos foram levadas às arenas romanas para serem ali devoradas por leões. Muitos cristãos foram presos, torturados, decapitados, apedrejados, queimados vivos, crucificados. Até hoje, irmãos nossos na igreja perseguida em vários lugares do mundo têm seus bens confiscados, perdem seus empregos, sua liberdade e até a sua própria vida. Você e eu não conhecemos uma tribulação como essa. Mas seja qual for a aflição que o Senhor faça você passar, nós sabemos que temos a sua paz. Ele garante-nos paz. Veja que a paz de Jesus, ela é interna, não externa. Externamente, tudo pode parecer desfavorável. Você pode estar sofrendo, doente, com problemas familiares, problemas financeiros, mas o seu coração está cheio de paz. Jesus enche a sua alma de paz. Como dizia aquele antigo louvor, aquele antigo corinho, como nós mais velhos falávamos, né? A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste, prazer em viver. A minha alma está cheia de paz. Essa paz vem de Cristo, meus irmãos. Em Cristo nós temos paz com Deus. Portanto, mesmo quando chegar a hora da morte, podemos dizer como ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O cristão, ele foi libertado da condenação eterna e tem a garantia da sua salvação em Cristo Jesus. Ele vai para o céu. Jesus Cristo, ele perdoou todos os nossos pecados, né? Ele nos dá a paz com Deus. Além disso, ele também nos dá a paz que excede todo o entendimento. Isso significa que, mesmo que ao nosso redor tudo esteja ruim, nós temos paz dentro de nós. É uma paz inexplicável, uma paz que não depende das circunstâncias. Por isso que Jesus também disse aos seus discípulos: tenham bom ânimo. Ter bom ânimo significa ter coragem e certeza de que tudo ficará bem. É saber que, apesar das pressões, estamos guardados por Deus. É saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que nada, nem ninguém poderá nos separar do seu amor em Cristo Jesus. As palavras de Paulo aos Coríntios: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Está em 2 Coríntios 2, 8 e 9. O bom ânimo afasta de nós o desânimo e a murmuração. O cristão que tem bom ânimo, ele para de murmurar, ele para de reclamar da vida, ele para de achar defeito em tudo. E ele também levanta a sua cabeça, ele deixa o desânimo de lado, ele se alegra em Deus. O cristão, ele é bem-aventurado, ele é feliz, pois ele tem o favor de Deus sobre si, ele tem o sorriso de Deus sobre ele. O cristão entende que ele vai sofrer sim nessa vida, mas ele está livre do sofrimento infernal na eternidade, pois Cristo já passou por esse sofrimento na cruz, no seu lugar. E finalmente, Jesus, ele conclui com um motivo pelo qual os seus discípulos deveriam ter paz e bom ânimo. Ele diz: eu venci o mundo. Dentro de algumas horas, Jesus estaria pregado em uma cruz, jorrando sangue. Essa não é a imagem de um vencedor. O mundo não vê um vencedor crucificado, morto. Não, essa não pode ser a imagem do vencedor. O vencedor é glorioso, mas a glória de Cristo está na sua cruz. A cruz era um instrumento de humilhação e punição romana. Na cruz, os nossos pecados
foram punidos em Jesus, que ali foi humilhado e morto. Cada um dos nossos pecados. Na cruz, Jesus venceu o pecado. Está consumado, ele disse. Toda a nossa dívida foi paga. Toda a dívida dos eleitos do Pai foi paga. Não ficou nenhum pecado para trás. Tudo foi pago. O cristão não deve nenhum centavo, nenhum pecado. Jesus venceu. Venceu o nosso pecado e venceu também a morte. Porque ele não permaneceu morto no sepulcro, mas ressuscitou e promete ressuscitar os cristãos com corpos semelhantes ao dele, corpos glorificados, perfeitos, sem pecado. Porque Jesus venceu, sabemos que nós também somos vencedores. Aliás, como diz Paulo aos Romanos, mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Assim, na caminhada da nossa vida, por piores que forem os obstáculos, as aflições que tivermos que enfrentar, por maiores que forem as lutas, as tribulações, as provações e as tentações, temos a certeza da vitória. E essa certeza, ela não se baseia na nossa própria capacidade, mas na palavra do próprio Deus, que diz lá em 1 Coríntios 5, 4 e 5, pois todo o que é nascido de Deus, 1 João, aliás, 5, 4 e 5, pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Não confie em si mesmo, confie em Jesus, porque Ele lhe dará a sua paz para passar as aflições dessa vida. Vamos orar? Obrigado, meu Pai, obrigado porque recebemos de Ti a paz que excede todo entendimento. Temos paz contigo, ó Deus, porque Jesus é a nossa paz. Ó Deus, perdoa-nos quando fomos, ó Pai, prepotentes, arrogantes, e pensamos, ó Pai, que podemos confiar em nós mesmos. Pensamos que somos capazes de suportar, ó Deus, pela nossa própria fé, as tribulações. Mas que possamos entender, ó Deus, que quem nos fortalece para as tribulações é o Senhor, ó Deus. Que o Senhor cresça em nossas vidas e nós diminuamos. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus te abençoe e um grande abraço.